claramente, gente, o fair play financeiro eu acho uma bandeira incrível. Eu concordo com praticamente tudo que o Flamengo escreveu na nota dele do fair play. E aí tem a questão do gramado. Se o Flamengo estivesse mesmo pensando no futebol brasileiro, no bem do futebol brasileiro, ele falaria sobre a padronização dos gramados e não só sobre o fim dos gramados sintéticos, muito menos o fim dos gramados sintéticos de uma maneira imediata, porque não existe isso em lugar nenhum. Em todos os lugares que os gramados sintéticos foram banidos, você dá um tempo para os times se adequarem. Palmeiras, Atlético Paranaense, caso suba, Atlético Mineiro, Chapecoense, caso suba, e o Botafogo, estava esquecendo do Botafogo. Você tem que dar um tempo para esses times fazerem aí um novo projeto. Léo, eu queria saber de você que está lá no nosso palestra, aliás, de novo, um abraço a todo mundo no nosso palestra, como você tem sentido essa guerra aí, Palmeiras e Flamengo? Está sendo muito xingado nas redes sociais. Como você tem visto essa guerra de bastidores entre os dois espanhóis, como gosta de dizer meu amigo Eduardo Tironi? A guerra de bastidor e a guerra dentro de campo, bem, entre aspas, a guerra, mas é o atual momento de Palmeiras e Flamengo, né? De figurar entre os principais times do Brasil, da América do Sul, sempre ali brigando, e desde que começou todo aquele problema com a Libra, a guerra que era mais nos bastidores, acabou aumentando ainda mais, né? Para questões públicas. Um fala uma coisa, o outro rebate, um cutuca, o outro responde e vai inflando cada vez mais, né? E isso vai ficando cada vez mais difícil você opinar sobre o tema. Se você opina, se você discorda da posição do Palmeiras, você não representa. Se você concorda com a posição do Palmeiras, você é clubista. Então, fica, por muitas vezes, você até é um pouco difícil de opinar, porque você tenta analisar dos dois lados, entender, às vezes, nem sempre o lado do Palmeiras vai ser o lado correto, mas você tenta analisar e tentar levar todos os pontos. Então, virou uma guerra das instituições, dos torcedores, da mídia como um todo. E aí você bem falou sobre o jornalismo palmeirense. Nós, lá no nosso palestra, por mais que nós somos uma mídia setorizada do Palmeiras, a gente não é todo momento que a gente vai defender 100% do Palmeiras. Se tiver que falar uma crítica, publicar algo que até não seja bom para o Palmeiras, nós vamos fazer por conta nós somos jornalistas, somos palmeirenses, mas somos jornalistas também. Então, essa guerra, esses ataques que começam nos clubes, vão para todas, para jogadores, torcedores, e aí chega na mídia, a gente vê uma pressão de muitos torcedores de um lado, torcedores do outro, criando narrativas de pontos ganhos, de favorecimento. Então, tudo isso são pontos que você acaba. Tem horas que é até difícil você dar alguma opinião e você publicar alguma coisa, porque você vai ser atacado de qualquer maneira. Não tem como você sair ileso dos ataques de qualquer um dos lados. Então, virou uma questão muito grande. E aí, esse Campeonato Brasileiro, a disputa entre Palmeiras e Flamengo, e também a final da Libertadores potencializou ainda mais. Então, tá ficando muito grande. Eu acho que a gente nunca viu, dentro do futebol brasileiro, uma briga de dois clubes que, nesse momento, estão polarizados, dentro e fora de campo. A briga é muito grande, dentro e fora de campo, por campeonatos e por. E vamos dizer assim, por um prestígio maior nos bastidores. Sempre um tentando ter mais força nos bastidores, com falas, com notas, com, com declarações. Até um ponto, só para finalizar meu comentário: o Palmeiras prioriza os meios legais, através de notas, através de conversas com a CBF, enquanto pelo lado do Flamengo a gente já viu muitas manifestações do diretor, do José Botto, do Felipe Luiz, em coletivas, mais afrontosas, diferente do Palmeiras. O Felipe Luiz falou que tem um time que não pode reclamar, é o Palmeiras. O José Botto deu declarações depois do jogo do Flamengo, falando da arbitragem do Palmeiras. Então, vira uma guerra de narrativas muito grande entre os dois, e isso contamina torcedores, isso contamina a mídia, e vira uma situação, por muitas vezes, até complicada de você tentar dar uma opinião fria e neutra sobre o tema. Pois é,
Eu concordo com você que neste momento o Palmeiras tem adotado uma postura um pouco mais calma, com notas, um meio legal de falar ali na CBF, mas a gente não pode tirar da reta o que já fizeram Abel Ferreira, João Martins em outros momentos, né? Quando o João Martins, por exemplo, falou do sistema e o Palmeiras foi campeão naquele ano em que ele falou do sistema. Então, sim, no momento eu vejo o Palmeiras um pouco mais calmo, mas a gente não pode nunca esquecer deste passado aí, porque é algo, como eu disse aqui, buscando sempre deixar tudo esclarecido. Mas realmente, neste momento, o Palmeiras tem uma postura mais. Uma diplomacia um pouco maior do que o Flamengo. O Flamengo está indo mais pro ataque com frases ridículas do Boto, frases lamentáveis. O critério ao sul do Rio de Janeiro é diferente. É um negócio assustador. O Felipe Luiz, infelizmente, também entrou nessa, porque ele dava ótimas coletivas, até voltou agora a falar bem e tal. Outro dia fez uma boa crítica às redes sociais, que eu concordei tudo com ele, mas infelizmente entrou um pouco nesse jogo. É uma coisa meio maluca.